Eu caminhei por um vale que eu não escolhi, um lugar onde promessas pareciam ter fim, sonhos espalhados como ossos no chão, projetos quebrados, silêncio no coração. Eu olhei ao redor e só vi sequidão. Tudo que eu toquei virou frustração. Palavras que um dia eram cheias de vida, agora ecoavam como despedida. Eu pensei que era o fim da história, que o tempo tinha roubado a memória do Deus que promete, do Deus que faz, do Deus que transforma o nunca em jamais. Então ouvi uma voz atravessar o deserto. Não era um medo, era algo mais perto. Era a pergunta que queimava por dentro: podem estes ossos viver neste tempo? Eu quis responder com o que eu via, mas a fé me chamava a profecia. Não é sobre o que os olhos enxergam, é sobre o que os céus ainda declaram. Ainda pode viver, mesmo que esteja seco. Ainda pode viver, mesmo que esteja em pedaços. O sopro não perdeu força, a promessa não morreu. O que parece enterrado ainda responde à voz de Deus. Eu comecei a declarar no vazio, comecei a profetizar no frio. Falei vida onde havia morte, falei destino onde havia corte. O chão começou a estremecer, o impossível começou a ceder. Os ossos se juntaram outra vez, algo novo nasceu da aridez. Não foi emoção, foi autoridade. Não foi ilusão, foi verdade. O vento soprou no meio do caos, e o que era vale virou exército aos poucos. Eu aprendi que o vale não é sentença, é escola, é processo, é crença. Deus não me leva ao deserto em vão, Ele me ensina a usar a voz na escuridão. Ainda pode viver o sonho que você enterrou. Ainda pode viver aquilo que o medo calou. Ainda pode viver o casamento ferido. Ainda pode viver o chamado esquecido. Porque quando Deus sopra, o impossível se curva. Quando Deus fala,
a morte se afasta. Eu não declaro o que vejo, eu declaro o que ele disse. E se ele prometeu vida, então a morte não persiste. Ainda pode viver, ainda pode viver, ainda pode viver. O vale não é o final, é o lugar do sobrenatural, onde ossos secos aprendem que a última palavra nunca foi da morte, sempre foi de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse vale agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo ossos secos, sonhos interrompidos, promessas que pareciam tão claras e agora parecem distantes, projetos que morreram antes de nascer, relacionamentos que esfriaram, uma fé que já foi intensa e hoje parece silenciosa. O vale de ossos secos, descrito em Ezequiel 37, não é apenas uma visão antiga. É um retrato espiritual do que muitas pessoas vivem hoje. Deus leva o profeta ao meio de um vale cheio de ossos muito secos. Não eram ossos recentes, eram ossos antigos secos, expostos, sem expectativa de vida. E então, Deus faz uma pergunta que atravessa os séculos: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Essa pergunta ecoa hoje na sua casa, no seu quarto, no seu coração. Pode o seu casamento viver? Pode a sua fé viver? Pode o seu propósito viver? Pode o seu chamado viver? Pode o seu sonho viver? A resposta humana diria não. A lógica diria que acabou. A realidade diria que é tarde demais. Mas a fé responde diferente. Ezequiel não respondeu com lógica, ele respondeu com rendição. Senhor Deus, Tu o sabes. Essa é a chave espiritual. Quando você para de tentar entender com a mente e começa a confiar com o Espírito. O milagre começa com uma palavra liberada no lugar certo. Deus não pediu para Ezequiel lamentar. Deus não pediu para ele chorar sobre os ossos. Deus mandou profetizar. Isso é profundo. Muitas pessoas estão chorando onde deveriam estar declarando. Estão lamentando onde deveriam estar exercendo autoridade espiritual. Estão repetindo o diagnóstico, mas não estão liberando a promessa. Profetizar não é negar a realidade, é declarar o que Deus já disse acima da realidade. Quando você declara vida sobre o que parece morto, você ativa a fé, você fortalece sua mente, você rompe cadeias espirituais invisíveis. O vale não é o fim da sua história. O vale é o cenário do sobrenatural. É no vale que Deus revela seu poder.
É no vale que a ressurreição se manifesta. É no vale que o Espírito sopra. E a Bíblia diz que primeiro houve barulho, depois movimento, depois conexão, depois carne, depois pele, só depois o sopro. O processo importa. Talvez você esteja na fase do barulho. Talvez esteja na fase da reorganização. Talvez ainda não haja sopro visível, mas algo já começou. Não desista no meio do processo. Deus ainda ressuscita sonhos. Deus ainda restaura famílias. Deus ainda cura emoções. Deus ainda levanta chamados adormecidos. Deus ainda transforma histórias impossíveis. Se essa palavra falou com você, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia essa música, isso não é coincidência. Isso é alinhamento espiritual. Inscreva-se neste canal agora. Aqui nós liberamos palavra de fé, reflexão espiritual profunda, mensagens proféticas, música que cura a alma, oração que fortalece o espírito. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode ser a resposta que você estava esperando. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um vale. Talvez essa pessoa precise ouvir que ainda pode viver. Escreva nos comentários: ainda pode viver. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você fortalece sua fé. Lembre-se, o vale não define seu destino. A promessa define, o diagnóstico não define. A palavra define. A morte não tem a última palavra, Deus tem. E se Deus ainda fala, então ainda há esperança. E se ainda há esperança, então ainda pode viver.